Fala meu aluno, fala minha aluna, aqui é o professor Alexandre Esteves, professor de Administração e Contabilidade, e aqui dentro da área de Teoria Geral da Administração, a gente está continuando a correção dessa última prova que aconteceu domingo último, do EAGS SAD, especialidade de Administração da Aeronáutica. Então, a gente vai corrigir mais uma questão, né? Lembrando sempre que a questão é de número 43, se o teu caderno de prova foi o caderno de prova de número 08. Então, quando sair o gabarito, vai sair o gabarito das diversas versões de prova. Essa é da versão de prova 08, que foi enumerada, né, com o número 43. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que não contém uma fraqueza da teoria da máquina segundo Katz e Kahn. Gente, quando em administração a gente fala da teoria da máquina, a gente lembra de que teoria? Teoria da burocracia, onde o maior expoente que escreveu sobre essa teoria, conhecido como o pai da burocracia, foi uma pessoa chamada Max Weber. Mas existiu, né, dentro dessa abordagem, estruturalista da administração, existiu outros escritores, outros pensadores que falaram sobre a burocracia. Então, o que ele está pedindo aqui? Ele está pedindo a versão, né, a opinião, segundo a ideia de Katz e Kahn, uma fraqueza da teoria da máquina. Então, ele quer uma opção que não contém uma fraqueza da teoria da máquina. Beleza? Tranquilo. Bem, quando você tiver qualquer questão desse tipo, né, que vai tentar te confundir, pedindo com exceção, exceto, todas as alternativas falam sobre uma coisa, exceto, ou tem aqui a palavrinha não, a negação. O que vai acontecer normalmente quando você tem um comando desse de questão? O que a gente orienta? Normalmente a resposta vai vir no final. Porque você concorda comigo, se o que eu quero é a exceção, é o que não se coaduna, o que não encaixa, se eu coloco na letra A prova fica muito fácil, teoricamente. Então, o que a banca examinadora costuma fazer? Jogar isso para C ou D, ok? Isso é o primeiro ponto que pode me ajudar a resolver uma questão, quando eu não estou completamente inteirado do assunto e às vezes eu tenho uma opção de escolher uma alternativa mesmo sem ter certeza, que é o que a gente chama de chutar uma questão. Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia. Depois, ele começa a te comandar e te dizer o seguinte: eu quero uma fraqueza da teoria da máquina segundo Katz e Kahn. Bem, toda vez que a gente dá essa aula de teoria geral da administração, a gente apoia na bibliografia, que é a bibliografia do teu concurso, que é essa bibliografia aqui, ó. Então, ó, o livro Teoria Geral da Administração, volume 1, sexta edição, revista e atualizada, de Dalberto Chiavenato, e o volume de número 2, que é esse aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui nas minhas mãos volume 1 e volume 2. Isso é raridade. A teoria da burocracia é o primeiro assunto do volume 2. O que a sua prova fez? Que é muito comum nessas provas de na 39 do livro, tá? Tá bem claro aqui, ó, na página 39 do livro, o que ele está pedindo. O que ele está pedindo aqui, ó, na página 39, é esse assunto que está aqui embaixo, ó, da página 39. É esse assunto que ele quer, ó. Ó, ele quer o quê, ó? Aqui, ó. Ele quer que você saliente as fraquezas da teoria da máquina.
Então, as fraquezas da teoria da máquina que estão lá escritas literalmente na página 39 do volume 2 do Teoria Geral da Administração é o quê? Limitação no intercâmbio com o ambiente. Isso é uma fraqueza da burocracia. Segunda fraqueza da burocracia, negligência quanto à organização informal. Então, a organização, a teoria da burocracia, ela negligencia, ela desconsidera a organização informal. Ela só presta atenção no caráter formal das normas, dos regulamentos. Então, ela está muito ligada à organização formal, não à organização informal. Então, não tem troca com o ambiente, está escrito aqui, limitação no intercâmbio do ambiente, item 2. Item 4, negligência contra a organização informal, tá assim, gente, ipsis literis no livro. E na letra D, concepção da organização como um arranjo rígido e estático de órgãos. Está aqui no item 5. Ó. Item 5 do livro. Eu vou botar aqui pertinho para você ver. Ó. Vê se dá para ver aí. Ó. Negligência contra a organização informal, aqui no livro. Item 4, ó. Item 4 do livro, ó. E concepção da organização como arranjo rígido e estático de órgãos. Tá aqui, ó. No livro, no volume 2. Ou seja, então o gabarito vai ficar letra C, internalização das regras e apego aos regulamentos. Isso daqui, na realidade, ele queria saber se você saberia o que é disfunção da burocracia do que é fraqueza da teoria da máquina, que é a teoria burocrática, segundo a visão de Katz e Kahn. Então, segundo a teoria de Max Weber, sendo observada por um outro autor chamado Merton, ele conseguiu ver que a burocracia ela tinha alguns problemas quanto ao caráter mais formal. Isso gerava um efeito. E esse efeito ele chamou de disfunção. Na realidade, o comando da questão queria saber o quê? Se você sabe a diferença das disfunções da burocracia, as 8 ou 9 disfunções, a depender da versão do livro, do que era a fraqueza da teoria da burocracia, segundo Katz e Kahn. Disfunção, quem falou foi Merton, em cima da teoria burocrática de Max Weber. E fraqueza é uma outra coisa que Katz e Kahn definiu o que era fraqueza. Então, se você conhecesse as 9 disfunções da burocracia, você, por exclusão, ia acertar essa questão. Então, a questão envolvia um bom conhecimento da abordagem estruturalista da administração, sobretudo sobre a teoria da burocracia ou teoria da máquina. Ok, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.